Mônica Hauck, fundadora da Solids, e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o impacto da tecnologia nas empresas, especialmente quando o assunto é gestão de pessoas. Vou contar um pouquinho da história da nossa missão, o que nós temos feito. A Solids tem uma plataforma completa de gestão de pessoas, muito focada nas pequenas e médias empresas. Então a gente entra com uma jornada eficiente de gestão de pessoas. E qual que é o resultado dessa jornada eficiente? No fim do dia, as empresas têm uma redução de rotatividade, aumento de produtividade, elas ficam muito mais fortes, muito mais competitivas e a gente consegue então realmente gerar impacto não só nas empresas, mas também na vida das pessoas que estão dentro das empresas. Porque quando a gente desenvolve pessoas, as pessoas crescem e o negócio cresce junto. Mas eu queria falar também da importância do uso de dados e de inteligência nessa jornada. Como é importante hoje a gente trabalhar numa jornada onde a gente tem inteligência de dados para tomada de decisão. Então, por exemplo, na nossa jornada, a gente tem o que a gente chama de tudo num só lugar. E por que é tão importante? Por que a Solids construiu uma plataforma com tudo num só lugar? Né? O que a gente chama de all-in-one, tudo num só lugar. Exatamente porque eu tenho toda a jornada, ainda quando a pessoa é uma candidata, né, ela está ali passando pelo seu processo seletivo, ela passa então pelas obrigatoriedades do departamento pessoal, ela passa pelo sistema de desenvolvimento, ela passa pelos sistemas de engajamento, performance, ou seja, a gente vai registrando ali a vida e todos os acontecimentos das pessoas. E essa riqueza de dados, isso gera uma inteligência absurda. Então, vou dar um exemplo muito prático. A gente tem ali na ferramenta avaliação de desempenho, o Nine Inbox, a nossa gestão de desempenho. Essas informações, elas conversam com o recrutamento e seleção, com a parte de recrutamento e seleção da ferramenta. Por quê? Para que na hora que você, no momento de escolher, de selecionar, de recrutar, você tenha dados que embasam a sua decisão e te ajudam a tomar a decisão sobre quem é o melhor perfil de contratação naquele momento. Esse é só um exemplo do poder dos dados para a tomada de decisão sobre pessoas. Quando nós temos dados que conversam e que são inteligentes, o RH consegue ter decisões acertadas, ele começa a tomar decisões. Então eu queria te provocar, e aí na sua realidade, o quão você tem conversado com subsistemas, o quanto a sua inteligência de dados está trabalhando para que você possa tomar a melhor decisão sobre pessoas. O quanto a sua gestão de desempenho ela tem conversado e comunicado com o seu subsistema de atração e de seleção para que você encontre a melhor pessoa na melhor vaga. Qual a sua estratégia para colocar a pessoa certa no lugar certo? Porque falando de dados, nós temos uma infinidade de dados demográficos, mas nós temos também dados comportamentais. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito sério aqui na Solids, é uma coisa que desde o início, desde o nosso nascimento, a nossa grande marca, nosso grande diferencial. Nós temos uma tecnologia que a gente chama de tecnologia humana, ou seja, uma tecnologia que se preocupa em conhecer profundamente quem é o ser humano que está trabalhando na empresa. E a partir desses dados, dessas informações comportamentais, como as pessoas trabalham no dia a dia, qual o seu estilo comportamental, como elas reagem sob pressão, como elas são motivadas, qual é a melhor forma de liderar. Todas essas informações elas passam pela nossa jornada, pela nossa ferramenta e elas vão conversando, estabelecendo conexões. Então, o quanto você tem usado dados também comportamentais para colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença no processo seletivo, onde você consegue fazer um match ali realmente da pessoa com a vaga, não só baseado em critérios técnicos, mas também em critérios comportamentais. Isso faz toda a diferença no dia a dia da gestão. Com dados comportamentais, você consegue empoderar a liderança, você consegue dar instrumento para que a liderança realmente tenha uma gestão efetiva sobre o time. Porque você, com os dados comportamentais, você consegue fazer com que os líderes conheçam profundamente quem são as pessoas que estão trabalhando naquele setor, naquele time.
Você consegue também criar correlações. Qual é o perfil que desempenha melhor naquela determinada posição? Conversar dados comportamentais na gestão de desempenho é fundamental. E não menos importante, a questão de dados comportamentais no engajamento. Conhecer profundamente o ser humano significa que as pessoas são movidas por questões diferentes, você enquanto líder, você tem que ter um repertório diferente, porque as pessoas reagem de forma diferente. Quando você tem essa consciência, esse conhecimento dos dados comportamentais, você consegue fazer uma gestão, né, e você consegue fazer uma gestão do engajamento do time de uma forma muito mais profunda, né? Então, os dados, eles vão passando ali por toda a jornada, né? A gente coloca isso através de um software, mas na verdade o que a gente está propondo aqui é uma jornada de gestão de pessoas, e uma jornada de gestão de pessoas que realmente entrega resultado, e mais do que resultado, entrega resultado, inclusive resultado financeiro, né? Nós temos números que mostram que as empresas, né, elas entram, né, com um nível de rotatividade muito parecido com a média brasileira, mas mês após mês esse número vai caindo, e isso no final do dia significa uma economia de milhares, e em alguns casos de milhões de reais para as empresas, né? Então, eu falo de resultado, de uma jornada de pessoas eficiente que traz resultado financeiro, mas também uma jornada de gestão de pessoas que gera impacto. Porque você tem dados ali, você tem os subsistemas, eles são inteligentes o suficiente, eles conversam o suficiente para que você tenha uma gestão eficiente, para que as pessoas cresçam nas empresas, para que as pessoas se tornem melhores, para que as pessoas possam aumentar não só a sua produtividade, mas desenvolver as suas competências, e a partir disso entregar um trabalho, uma entrega muito melhor. Você consegue receber uma entrega muito melhor porque você está genuinamente desenvolvendo as pessoas que estão no time. Dados, e aí é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes o RH ainda tem uma concepção mais antiga de que se eu fizer uma gestão por dados, né, vai ser uma gestão fria, uma gestão não humana. Não. O que a gente tem feito aqui na Solids e provado diariamente com a realidade com os nossos clientes é exatamente o contrário. Quanto mais dados você usa na gestão de pessoas, mais você pode tomar decisões acertadas. E essas decisões acertadas levam a uma melhor gestão do time. E quando você gera o time da forma correta, você tem condição de fazer com que as pessoas cresçam. E isso é extremamente humano. Então, o meu desafio para você e a minha reflexão é o quão você tem usado dados e People Analytics também para poder tomar decisões sobre pessoas, e o quão isso está presente no seu dia a dia, né? E se você precisar de alguma ajuda, não hesite em nos procurar. A gente tem muito material no site da Solids, em todos os momentos, você pode nos procurar, você pode aprender, né? A gente tem a escola de pessoas que tem muito conteúdo focado nisso. Mas uma coisa eu quero que você aprenda sobre dados, e outra coisa também é pensar quais dados você está usando nessa jornada. Você tem usado dados só demográficos, ou você também tem usado dados comportamentais? E por que eu tenho enfatizado tanto a questão dos dados comportamentais? Porque eles são fatores, o dado comportamental, ele é decisivo, ele tem a maior correlação quando a gente vai pensar na saída das pessoas. Aquela famosa frase, né? As pessoas são contratadas pelo currículo, mas elas são demitidas pelo comportamento. Se você não fizer a gestão do comportamento das pessoas no dia a dia, você vai estar sempre vivendo no escuro, você não vai conseguir ter ali uma direção de como seguir, né? E de como fazer essa gestão. Então, essa questão dos dados comportamentais, porque existem estatísticas que mostram que cerca de 80% das demissões, elas têm natureza comportamental. Então, quando você faz o Analytics focado em dados comportamentais, você está indo na causa, na raiz do problema. Então, de tudo que a gente conversou, eu quero que você memorize algumas coisas. A primeira, a gestão eficiente de pessoas, ela é uma jornada. Essa jornada, ela está sempre interligada. Os subsistemas precisam conversar entre si. Todos os subsistemas têm dados e informações relevantes que podem ajudar o outro subsistema na tomada de decisão.
Isso é fundamental. Não use apenas dados demográficos, use também dados comportamentais, porque eles são decisivos no sucesso ou no fracasso das pessoas dentro das empresas. Sempre tenha em mente que dados comportamentais são dados fundamentais para a gestão das pessoas. E, principalmente, foque em criar uma jornada extremamente humana, uma jornada onde você conheça profundamente quem são as pessoas que estão trabalhando com você. Isso faz toda a diferença no dia a dia. Para fechar, eu queria fazer um desafio. Esses dados, essa inteligência, ela tem que estar disponível não só para o RH, mas para todas as lideranças. Gestão de pessoas é um trabalho de toda a liderança. Todos os líderes, eles precisam ter essa clareza. Todos os líderes precisam ter instrumentos. O seu líder financeiro, o seu líder de marketing, comercial, ele é um gestor de pessoas. E nós, enquanto time de gente, a gente precisa capacitar, a gente precisa dar ferramentas, a gente precisa ensinar, muitas vezes, em alguns casos, ensinar mesmo a fazer uma gestão de pessoas eficientes. Para isso, use a tecnologia disponível, use os dados. O dado pode ajudar não só o RH a tomar decisão, mas todos os gestores a tomar decisão. Né? E ensine para toda a liderança da empresa sobre a importância de você avaliar também dados não só técnicos, mas também comportamentais. Porque são esses dados comportamentais que vão revelar algumas coisas que o líder sente no dia a dia, que está ali presente no dia a dia dele, que está ali dentro da realidade dele. Ele sabe, ele sente isso todos os dias. Então, para ele é uma informação muito útil. Né? O que a gente tem recebido aqui de feedback, o que a gente recebe aqui, né, de retorno, é exatamente como que muda a vida da empresa quando você tem uma liderança engajada, uma liderança que tem essa consciência de que todos são gestores de pessoas e são gestores que estão usando ali dados, inteligência, método para fazer gestão de pessoas. Isso muda completamente o jogo. O impacto que a gente gera é um impacto muito grande. Então, eu queria te encorajar a pensar em usar dados de uma maneira simples, né? Outra coisa que a gente precisa romper é com aquela crença de que People Analytics é uma coisa super complexa, é uma coisa que só algumas poucas empresas podem usar. Não. Né? Na Solids nós temos 25 mil clientes, nossos clientes usam People Analytics. People Analytics é uma coisa que pode ser feita por todo e qualquer gestor. Você tem níveis, né, onde você tem maior complexidade ou menor complexidade, mas People Analytics é para todo e qualquer gestor. Isso muitas vezes tem a ver com uma mentalidade, muitas vezes tem a ver com o modo de ver a forma de se fazer gestão de pessoas. Então, use dados para tomada de decisão sobre pessoas. Foque nos dados que realmente importam, que fazem a diferença, especialmente os dados comportamentais. Pense no RH como uma jornada completa, né, e que tem um início e tem um fim. Pense nos subsistemas que precisam conversar entre si o tempo todo e envolva a liderança, envolva toda a empresa nesse processo, porque gestão de pessoas não é só para o RH, gestão de pessoas é para todo e qualquer líder, e todo e qualquer líder precisa ter acesso a esses dados, a essas informações. E é isso. No mais, gente, conte comigo, conte com a Solids. Nós queremos ver as empresas do Brasil crescendo, se tornando mais fortes, mais competitivas. Nós queremos ver as empresas sendo transformadas através da gestão de pessoas. É muito gratificante. Para a gente tem sido assim, um privilégio ver cada empresa que entra, né, que se torna cliente. E aos poucos, passados os dias, os meses, você percebe que existe um impacto, existe uma forma diferente de fazer gestão de pessoas. E quando as empresas começam a fazer essa gestão de pessoas muito mais eficiente, essa gestão de pessoas, né, que realmente muda o jogo, o resultado vem e realmente a transformação vem. Você, como profissional de RH, como gestor de pessoas, não tenha medo de assumir esse papel mesmo de protagonista, como alguém que realmente pode mudar a realidade das empresas através da gestão de pessoas. E olha, conta com a gente, porque essa é a nossa missão e eu espero que seja a sua missão também. Um grande abraço, pessoal!